Olá, eu trouxe para vocês um pouquinho da reflexão do poder, sobre o poder que nós temos de nos adaptar às mudanças ocorridas em nossas vidas, sejam elas pequenas mudanças, sejam elas grandes mudanças. Esse poder de adaptação, ele é fácil? Muitas vezes não. Para a maioria das pessoas, não. Pode ser um processo rápido para poucas pessoas. Pode ser um processo rápido. Também para a grande maioria é um processo um pouco mais lento. Mas é interessante a gente pensar, a gente refletir que ele existe, que esse poder da adaptação ele é real. Ele está em nós, ele faz parte de tudo que nós conhecemos. Muitas vezes esse poder ele fica adormecido por conta de não ser utilizado. Nós nos deparamos com pequenas mudanças no dia a dia e acionamos esse poder sem sequer notar. E quando a gente se vê frente a uma situação muito diferente e de extrema mudança, de mudança radical em valores, em conceitos, em modo de vida, aí sim a gente precisa acionar e trazer de lá de dentro, de lá do fundo, esse poder adormecido, né? Então ele é possível, ele está aí. E confesso que para mim particularmente não é fácil, não está sendo fácil. E trazer essa reflexão para que a gente, faça junto essa conversa, esse estudo, me ajuda, me faz, na verdade, fortalecer as minhas pequenas mudanças recentes, as minhas pequenas mudanças frente a uma enorme mudança que ocorreu em minha vida há um tempo atrás. E desde então eu venho trabalhando, olhando para essa adaptação de uma maneira muito mais eficaz, muito mais efetiva. Faz parte do meu dia a dia hoje um estudo com relação a essa adaptação. Quais as pequenas adaptações e quais as grandes adaptações diante de um quadro que te apresenta que você não tem escolha. Mudou. E aí você vai se reapresentar perante a vida com essa mudança. Então, trazer esse tema para cá faz com que eu fortaleça os meus estudos nesse tema e talvez consiga ajudar alguém que precisa desse fortalecimento para enfrentar determinadas mudanças. Haja vista que o mundo já está passando por uma grande mudança, nosso país já está vivendo essa questão da pandemia, a mudança entrou, foi posta nas nossas mãos e nós temos que lidar com isso. Então, à medida que eu faço os meus estudos, pensei em trazer para cá para tentar ajudar alguém que possa estar passando por uma certa dificuldade com essas mudanças que a vida apresenta. E aí, dentro dessas reflexões, na verdade eu tenho como base a autora M.J. Ryan, que ela tem um livro que é O Poder da Adaptação e traz muita reflexão sobre esse tema, Traz muita reflexão. Então eu pensei em fazer um estudo de pedacinhos aqui, a gente vai trazendo essas reflexões que a partir do momento que eu
leio coisas da autora, trago para minha reflexão e aí dividir aqui, né? Achei que essa era uma boa ideia, tomara que sim. Então, na verdade, o primeiro item que a autora nos faz refletir é que o inimigo, ele não é a mudança em si, o que mudou, na verdade, mas sim o medo, né, dessa mudança, o medo do que isso vai trazer, o medo de sair dessa zona de conforto. Então, na verdade, a mudança em si, ela é só um disparador desse medo de como eu vou enfrentar coisas que até então eram dessa forma e a partir dessa virada eles passam a ser de uma outra forma. E aí aquelas sensações internas de cada um reage de um jeito, né? Mas perder o sono, problemas na respiração, problemas de saúde, somatizações, elas vêm, na verdade, por quê? Porque a mudança apertou aquele botãozinho lá que é, opa, você vai lidar com algo desconhecido. E aí traz o medo. Então, nesse primeiro momento, qual é a reflexão que que me traz e aí eu trago a vocês? Quais são os nossos medos? Do que nós temos medo diante de uma mudança? Esta mudança específica pela qual estou passando na minha vida, ou as várias pequenas mudanças que eu estou passando, que você está passando, quais são os medos que elas tocam? Quais são os medos que elas despertam e faz com que a gente perca um pouco essa zona de conforto e essa estabilidade que nós pensamos ter, né? Sentir medo, ok, mas, né? O que a gente faz com isso tudo? Ele tá aí. A primeira face que nos mostra é o medo. Ele tá aí. Mas o que nós vamos fazer com ele? Então, lidar passo a passo, olhar. Só o fato de identificar um dos medos que essa mudança pode estar trazendo para você já é uma vitória. Só o fato de identificar já traz como vitória. E aí, como que eu vou enfrentar isso? Eu tenho medo nessa mudança, eu tenho medo de não conseguir sobreviver. E aí você começa a trazer para você, a buscar quais foram as pequenas mudanças que aconteceram na sua vida e que você teve pequenas realizações. Você pode até não associar a nenhuma mudança, mas quais são as suas pequenas realizações? O que você fez que te deixou bem, que te deixou ok, segurança, eu consigo, eu vou, eu posso. Podem ser coisas pequenas, podem ser coisas que não aconteceram agora, podem ser memórias de infância, podem ser memórias recentes. Mas o que fez com que você se sentisse capaz? Pequenas realizações. Então, quando você vai trazendo na memória essas pequenas realizações, você começa a se fortalecer diante desse medo, dessa mudança, o medo da mudança. E, continuando nas reflexões, traz lá em determinado momento do livro um pensamento de Darwin que fala que os sobreviventes, eles não são os mais fortes e eles não são os mais inteligentes. Os sobreviventes são aqueles que melhor reagem diante da mudança. É mais ou menos isso, tá?
um dos pensamentos de Darwin. E aí me faz até mudar um pouco essa fala dele, e eu acho que quando eu falo em reagem, né, diante da mudança, me parece uma coisa meio que irracional. A mudança vem e você reage, e aí a coisa aconteceu e você não viu nem da onde. Na verdade, passando por todo esse processo, eu mudaria para os sobreviventes são aqueles que melhor agem durante a mudança. Porque o agir é qual é a sua ação diante daquela mudança que foi imposta para você, que aconteceu, que está aí, que cai no seu colo. Né? Então, lembrar que a vida é um desafio constante, né? Que a correnteza ela é permanente e o poder, a situação de ser flexível diante disso tudo é o que faz com que você lide com essa mudança de uma maneira mais tranquila ou talvez um pouco menos sofrida, né? Então, a nossa reflexão de hoje é essa. Eu vou continuar com esse assunto, vou continuar nesse bate-papo e fica aí para refletir, né? Quais são as minhas pequenas realizações que me trazem essa fortaleza de ser capaz de me adaptar às mudanças? Como eu ajo diante das mudanças e o quanto eu sou flexível, né, para poder lidar com essa correnteza aí constante que é a nossa vida, com essa fluidez que é a vida que está em constante mudança o tempo todo. E aí uma dica, que quando a gente para refletir sobre isso e fala, poxa, será que diante de algumas mudanças que ocorrem e que eu preciso me adaptar, será que eu não estou sendo flexível? Então, uma boa dica é alguns exercícios de flexibilidade. Coisa pouca, não precisa ser, né? Entrar em nenhuma maratona, não, mas algumas coisinhas mesmo, sabe? Flexibilidade, alongamento, uma coisa mais. Mostrar para você, fazer na consciência do seu corpo que existe flexibilidade. Você consegue torcer o pescoço, você consegue esticar seus braços, né? Você consegue elevar sua cabeça, você consegue abaixar seu tronco. Flexibilidade. Faz um exercíciozinho básico de flexibilidade e começa a perceber. Seu corpo vai te dizer aonde você está segurando e não está sendo flexível diante de qualquer mudança que aconteça na sua vida. Estou falando porque realmente eu preciso ouvir tudo isso e aí, quem sabe, ajudar alguém a ouvir também. Obrigada. Até já, que eu faço outras conversas como essa, tá bom?